bem-vinda. Obrigada Esses a você. microfones ficam se tocando. Pois Paula Celan? Isso. Celan. Ela é pneumologista infantil, mas a gente consegue falar também de adulto, né, Paula? A gente Conseguimos. exatamente hoje, sexta-feira, o dia 21, começa o inverno. Apesar que a gente já teve uns friozão lá para trás, né? Esse tempo tá meio doido, né? Tá Tem bem um tempo doido. frio, agora esquenta. Exatamente. E aí a gente sempre se pergunta. Aliás, hoje é o Dia Nacional também. Hoje, dia 21, é Dia Nacional de Combate à Asma. A gente nasce asmático? Não, a gente não nasce Adquire. asmático. Adquire a asma. Tem fatores genéticos envolvidos, né? Se o pai é asmático, avô, tio, a pessoa pode herdar esse fator genético, mas ela desenvolve com o passar do tempo. Eu quero já começar tocando o assunto com você sobre vacinas. Porque a Sim. gente tem disponibilidade de vacinas nos postos. E aí as prefeituras fazem campanhas enormes dizendo, para chamar o público, né? Traga seu filho para vacinar, para tudo, né? Inclusive para gripe, e adultos e crianças e tudo mais. E as pessoas não vão. Tem outros postos que falta a vacina e é um problema sério também. Agora, da onde que saiu essa conversa de que vacina faz mal? Não sei de onde saiu, mas... Mas é um horror Não, é um isso, não horror. é? Então, a maior prevenção da gripe é a vacina, né? Não só da gripe, como de todas as doenças, né? Que são preveníveis com a vacina, tem que ser indicada sempre. Principalmente para a gripe, é muito importante vacinar. E para a pneumonia também. Tanto para criança quanto para idoso acima de 60 anos. A gente tem disponíveis vacinas contra pneumonias. E é muito importante que eles tomem. E para a gripe anualmente, porque a vacina da gripe muda Eu todos fiz a os minha anos, vacina né? ontem. Tá atrasada, Antes de hein? ontem, tô atrasada. Quarta-feira. Atrasada. Ih, Olga, foi puxar me a orelha xingue. aí, hein? Não, foi quarta. O importante é fazer antes Hoje é tarde do que sexta, nunca. foi quarta que eu fiz. Menina, atrasadíssimo, já tinha que ter feito. Antes tarde do que nunca, mas é muito importante que começou a campanha, já vacinem, porque a gente já pegou muitos casos de influenza esse ano. E em pessoas não vacinadas, inclusive. Porque a maioria, demora né? 10 dias para começar a fazer efeito, né? Sim. O corpo tem que produzir os anticorpos, né? Que a vacina aplica. Então demora esse tempinho mesmo. Você já vacinou? Eu, as crianças, meu marido, todo mundo. Meu sogro pegou influenza A. Viu? E E ele tinha vacinado? e ele é idoso, diabético. Foi um quadro que acaba complicando, né? Exatamente. Pessoas com comorbidades têm que ser as primeiras a serem vacinadas. Por isso que elas são incluídas na campanha logo no início. E a gente sabe que tem muita gente que não vacinou ainda. Tem muita gente que não vacinou. E agora já está aberto, né? A toda a população. Toda a população. Então, quem tiver interesse tem que ir no posto vacinar mesmo. Tem vacina contra asma, não? Contra a asma, não. Contra bronquite? Não, também não. Não. Na verdade, a bronquite é um quadro agudo, com tosse, chiado, pontual. Ela pode durar até de 1 a 3 semanas. Agora, já a asma é um quadro crônico. A pessoa tem esse episódio de tosse, chiado, desconforto para respirar, sensação de aperto no peito, por diversas ocasiões, né? Em vários períodos do ano e que piora no inverno. E essa asma é crônica, esse quadro crônico. Mas tem que tratar. Tem que tratar. Tem controle, né? Tem controle. A gente sempre se pergunta, gripe, resfriado, é tudo a mesma coisa? Na verdade, assim, os sintomas iniciais podem ser os mesmos, mas a gripe tem um desconforto maior. Então, começa com tosse, coriza, pode dar um mal-estar, febre. Na gripe, geralmente, a febre é mais alta. A gripe, geralmente, é influenza, né? A febre é mais alta, acima de 38,5, e a pessoa tem um mal-estar, aquele mal-estar de ficar na cama. O resfriado, já aquela febrinha mais baixa, passa nos 2 a 3 primeiros dias. Tem uma tosse, tem uma coriza, mas mais branda do que o resfriado. Os dois são causados por vírus, né? Então não tem antibiótico para tratar, é sintomático, inalação, lavar o nariz. Mas se for a gripe, a gente tem os antivirais, né? Que combatem a influenza. E como que você analisa essa questão da automedicação, né? Porque a pessoa começou a se sentir mal, a coriza e tal, aí vai para a farmácia, né? E chega lá e se entope de remédio. Daí, às vezes, começa a piorar, Exatamente. depois de um quadro bastante crítico, daí vai para o médico. E tapa só com a peneira, né? Porque... Já gastou um monte, não resolveu nada. Nunca é ideal ir na farmácia. Tem que ir no hospital, tem que procurar o médico mesmo. Nessa época do ano aumenta a procura, porque os vírus estão circulando por aí. E a pessoa tem que procurar o médico para tomar a medicação certa, né? Até para diferenciar se é uma gripe, se é um resfriado, se está evoluindo para uma pneumonia, alguma coisa mais séria, o né? grave aí é uma pneumonia, né? Sim. Grave é uma pneumonia e aumenta muito a incidência nessa época do ano.
né? Agora, a pneumonia em si já dá um desconforto para respirar maior, uma febre persistente, falta de ar, tem uma tosse mais prolongada, um quadro mais típico. A ausculta é diferente, por isso que é importante o médico examinar, né? A ausculta da pneumonia é diferente da gripe resfriada. Esses umidificadores para colocar no quarto, isso é bom? Ah, eu gosto. Nesse tempo seco, eu acho que é muito importante ter um umidificador no quarto. Só que não é legal deixar o quarto fechado, tudo fechado, e um umidificador, porque aí pode dar mofo, bolor. Então, o ideal é deixar sempre a porta aberta. Ventilação. Né? Isso, exatamente, para ter uma ventilação adequada. A mesma coisa para os aquecedores, se for usar no inverno, né? Certo. Fabi, diga lá. Olha só, pergunta da Bárbara aqui de São Paulo. Ela fala assim, que sempre que vai ao pronto-socorro, né, quando tá com o filho gripado, a médica fala, já passou 3 dias da febre? Tem que esperar realmente esses 3 dias ou não? A criança teve uma febre mais alta, ela já corre pro pronto-socorro. Então, assim, os processos virais podem dar febre mesmo nos primeiros 3 dias. Só que a característica dos processos virais é começar até com uma febre um pouco mais alta e aumentando o intervalo com o decorrer do tempo e diminuindo a temperatura. Mas se já começa com uma febre alta, 39, 39,5, apesar acima de 38,5, eu já acho que deve procurar o hospital. Não esperar. Não esperar, porque tem que ver mesmo o que está acontecendo. Agora, se é uma febre baixinha, a criança está em bom estado geral, está comendo, aí dá para esperar os 3 dias mesmo até para procurar o auxílio médico, né? É verdade que se der banho frio na criança, mergulhar em uma banheira fria, com água fria, isso vai ajudar? Ou então fazer compressa gelada no pé, quente na cabeça, vai ajudar a baixar a febre? Ajuda a baixar a febre, mas o ideal é que não seja aquela banheira fria, porque também dá o choque térmico. Então, você pode dar um banho pro morno pro frio, mas não aquele banho gelado, para não dar esse choque térmico. As compressinhas, sim. Pode colocar nas axilas, até na testa, mas é a mesma coisa. Não ser gelada, né? Ser do morno pro frio. É porque é um choque, né? É um choque O corpo térmico. tá ali com Para 38, ajudar a 39. baixar, mas quente não vai ajudar, tem que ser mais pro frio mesmo. O que acontece com uma criança quando tem uma febre alta e convulsiona? Então, a convulsão pode ser pela febre, mas o problema da convulsão febril é a velocidade com que a febre sobe. Então, a criança pode estar ali com 37,7, subir de repente para 38,5 se ela já tiver uma predisponibilidade de convulsionar. E a convulsão febril ela é benigna na maioria dos casos, principalmente até os 5 anos de idade. E geralmente Por tem que um que é antecedente. benigna? É benigna porque não necessariamente precisa tomar anticonvulsivante para prevenir essa convulsão. Com antitérmico já passa. As crianças que têm propensão a convulsionar, geralmente têm um histórico na família, de alguém que já teve convulsão em vigência de febre. E a gente recomenda assim, deu 37,5 de temperatura, já medica. Porque se deu 37,5, a chance da febre subir é muito alta, né? E se da ela teve criança uma vez, vai ter convulsionar. sempre? Pode ter até os 5 anos de idade. Até Em os 5. geral, até os 5 anos de idade pode ter. E aí tem que ficar atento, né? Tem que Mães, ficar sempre de olho. Isso, mas ficar de medica olho. já. Febre subiu demais, cuidado com a convulsão. Estamos de volta, mais uns minutinhos de programa aqui com a doutora Paula Celan. Ela é pneumologista infantil, mas também estamos falando aqui sobre os adultos. E o nosso telespectador fazendo perguntas, né, Fabi? E a dúvida justamente é sobre os idosos, né? Quando que realmente é um sinal de alerta com relação ao idoso? A dúvida da Maria, ela tem um pai com 79 anos e ela fala assim que ele não apresenta febre, mas ela sente o peito realmente cheio. Já é preocupante? Ainda mais com a idade dele, e se ele tiver alguma comorbidade, sim, ela tem que levar ele para examinar, né? Até porque conta da idade, se ele tiver com o peito cheio, ela perceber que está com desconforto para respirar, que está muito congesto, tem que levar sim. Essas inalações que se fazem, vai lá na farmácia, compra, faz em casa. É bom ter isso em casa? A inalação com soro, sim. A gente sempre fala, começou a estar congestionado, pode fazer uma inalação com soro. Agora, colocar algum medicamento só com orientação médica mesmo. Não se automedicar, porque cada medicamento que vai na inalação é para uma coisa específica. Pode acelerar o Pra não coração, misturar. não é? Sim, Aquele tem alguns você que coloca tem no inalador. esse efeito colateral, então tem a dose certa, né? Às vezes vai se automedicar, coloca a dose errada. Por que quando se está com gripe, um resfriado forte, enfim, às vezes fica surdo? Um ouvido, às vezes os dois ficam tapados. Fica tapado mesmo, né? Porque congestiona toda a parte do seio maxilar, pode ser os seios da face, né? Sim. E aqui a parte Que superior. tudo tem ligação. Pode entupir o canal, tem toda ligação, sim. Inclusive as otites, elas são mais frequentes nessa época do ano por conta dos vírus que atingem a via respiratória superior. E aí pode entrar em contato com o canal do ouvido e dar as infecções
no ouvido mesmo, que são as otites média agudas. E há casos de que a secreção, aquela secreção que geralmente sai pelo nariz, sai até pelo ouvido. Que preocupação a pessoa deve ter com isso? Elas podem, geralmente vai dar um sintoma, né? Da dor de ouvido Sim, mesmo. vai ter dor. Tem crianças que têm até vômito, dá febre, aí a gente tem que examinar, tem que levar o médico para examinar, porque tem uma alteração específica quando a gente examina, que dá otite, né? E aí pode ser causada por vírus ou por bactéria. Tem alguns casos que é necessário antibiótico ou não. Que precaução a gente precisa ter? O que a gente precisa ter em mente nessa época que a temperatura vai cair, às vezes vem com bastante umidade ou muito seco, como está agora. O que a gente precisa ter mais atenção? Então, se hidratar bastante. No verão a gente bebe muito líquido, no inverno esquece um pouco, então tem que se hidratar bastante, até para manter as vias aéreas também hidratadas. Eu gosto sempre de orientar a lavar o nariz com soro fisiológico, eu acho que é muito importante. Isso ajuda a diminuir a replicação viral, tanto para criança quanto para adulto, ainda mais para idoso, diariamente, principalmente após o banho e depois que voltar da rua também. No inverno também, a gente frequenta os lugares são aglomerados e são muito fechados. E isso favorece a replicação e a transmissão de vírus. Em casa também a gente tem que manter a casa sempre aberta e ventilada durante o dia, porque também a gente tem mania de manter os ambientes fechados e aí pode proliferar mais ácaro, juntar mais poeira. E isso favorece também a piora da congestão nasal. A gente tem um problema também que é a sala de aula, né? Tudo bem todo que nós mundo temos doente. férias aí agora e tal, mas é um problema sério. Então, se a criança não está bem, não mande à escola. Não mande à É escola. aconselhável não ir. Exatamente, até para o cuidado da criança, né, para a criança conseguir se recuperar melhor, quanto para a propagação dos vírus, porque naquele ambiente fechado elas acabam pegando uma da outra, não tem jeito, né? Mas os professores, eles sabem também disso, né? De que precisa manter mais arejado. Né? Teria que ter essa prática na sala de aula, né? De ser tudo bem ventilado, né? Com certeza, bem ventilado, e isso ajuda, né, a não replicar tantos vírus. Se em casa a gente precisa manter o ambiente arejado, que são poucas pessoas, né? Inclusive, ônibus, né? Quem usa o transporte coletivo, ônibus, trem. Você tem uma aglomeração de pessoas e as pessoas espirram, né? Às vezes levam a mão, né? E depois Encosta segura. Ali tá cheio de vírus. Cheio de vírus. Por isso que é importante o álcool gel na bolsa, principalmente para quem tem criança em casa, né? Tem que manter sempre as mãos limpas, lavar com frequência, usar álcool gel mesmo, que aquilo ajuda mesmo a matar os vírus, as bactérias. É uma coisa tão simples de ter na bolsa. Agora né? é pequenininho, vem de qualquer lugar. E uma das coisas também chatas quando a gente está com gripe é a falta de apetite. Você sabe que você tem que se alimentar, né? Mais líquidos. Uma alimentação adequada é uma boa forma de prevenir qualquer doença, né? Então, manter uma alimentação boa com frutas, legumes, verduras, além de beber bastante líquido, que a gente falou, e também o sono, ter uma noite de sono adequada, que a gente quase não faz, né? Dorme pouco, dá pouca atenção para o sono, mas é uma das coisas que ajuda a melhorar a imunidade. Muito bem. Doutora Paula, o Instagram dela, DR de doutora, Paula Pediatra. @ tá lá na tela, para você que queira fazer contato com ela. Muitíssimo obrigada por você ter vindo, tá? Um bom final de semana aí. Bom. E um bom inverno para você Pra também. todos nós, né? É isso, né, gente? Hoje, começando o inverno. Como será o nosso inverno? E aí a gente... Meu Deus, já chegamos no inverno? Chegamos já no meio do ano. Passou rápido, né? Como passou? Bom, eu não vi passar. Não creio que hoje a gente já está no dia 21. E quando a gente vira o dia 20 do mês, você já diz, acabou, né? Que mais? 9 dias, 10 dias. Acabou. Um grande beijo para todos vocês. Muitíssimo obrigada pela companhia. Eu volto segunda-feira ao meio-dia. Estou aqui esperando você. Fiquem com Deus.